acerca do nascimento de Júpiter, sua história, como é que foi. Os fados tinham comunicado ao seu pai, Saturno, que ele havia de ser afastado do trono por um filho que nascesse dele, para evitar a concretização da ameaça do destino. Saturno devorava os filhos que mal acabavam de nascer. Quando Júpiter nasceu, a mãe, cansada de ver assim desaparecer todos os filhos, entregou Saturno uma pedra, que o Titã engoliu sem se dar conta do logro. Sua mãe então entregou as ninfas da floresta em que o havia parido. Criado longe, na ilha de Creta, para não ter o mesmo destino cruel dos irmãos, ali cresceu alimentado pela cabra. Quando chegou à idade adulta, enfrentou o pai e, com a ajuda de uma droga, obrigou-o a vomitar todos os filhos que tinha devorado. Após libertar os irmãos do ventre paterno, empreendeu uma revolta. Saturno procurou seus irmãos para fazer frente ao jovem deus rebelde, que com seus irmãos reuniram-se no Olimpo. Então é interessante essa história porque ela é contada na mitologia grega também. Os nomes são diferentes. Eu não tenho eles aqui, mas é interessante vocês pesquisarem depois. Interessante saber que toda essa movimentação nos céus grego e romano causaram essa história tão surpreendente de um filhos que são devorados pelo pai para que não perdesse o poder e, consequentemente, um filho que é salvo pela mãe, entregando a pedra no lugar do filho. E o filho enfrenta o pai depois e consegue reaver, inclusive, os irmãos. E assim se forma a história de Zeus, o deus mais poderoso da mitologia grega, e Júpiter na cultura romana. Acerca dos filhos, Júpiter teve muitos filhos, tanto de deusas como de mulheres. Marte, Minerva e Vênus são seus filhos divinos, entre outros. Mercúrio é o deus romano encarregado de levar a mensagem de Júpiter, sendo filho de Júpiter e de Bona Dea, e nasceu em Silene, monte de Arcádia. É interessante saber esses fatos históricos por questão de conhecimento mesmo, né? E nós tentarmos entender como é que se encaixa nos nossos dias. E nós vemos a cultura pagã nos nossos dias, porque essa cultura grega e romana vão paganizar os nossos dias, porque vai estar voltada tudo para os deuses pagãos. E quando queremos uma restauração do altar, nós queremos a restauração do altar para o Deus de Israel. Para o Deus de Israel. Continuando. Os nomes dos dias das semanas, na maioria dos idiomas, derivam de nomes dos planetas clássicos na astrologia helenística. Na antiguidade clássica, as 7 luminárias sagradas são 7 objetos não fixos visíveis no céu: a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. A palavra
planeta expressa o fato de que esses objetos se movem através da esfera celestial em relação às estrelas fixas. Esse sistema, denominado de planetas, foi introduzido pelo Império Romano durante a Antiguidade Tardia, associado a alguns deuses olímpicos. Em algumas outras línguas, os dias da semana são nomeados conforme as divindades correspondentes na cultura regional. A língua portuguesa é a única língua românica em que foi substituído o nome dos planetas pelos numerais. Então é interessante vermos como a influência dessa mitologia acabou influenciando nossos dias, porque são históricos essas mitologias, né? Tem aqui o significado, o nome em latim e o nome em inglês e português. Eu vou ler aqui o significado, o dia e o significado. Domingo é Sunday, é o dia do sol. Segunda é segundo dia de descanso, é o dia da lua. Terça, terceiro dia de descanso, é o dia de Marte. Quarta, quarto dia de descanso, é o dia de Mercúrio. Quinta, quinto dia de descanso, dia de Júpiter. Sexta, sexto dia de descanso, dia de Vênus. Sábado, o descanso, dia de Saturno. É interessante essa ligação dos deuses com as datas, com o calendário, né? Vamos estudar agora a história do Sol Invictus, porque nós veremos que a paganização romana também vai utilizar desse pretexto, o Deus Sol, porque seria o que ilumina, né? Mas nós veremos que é mais escuridão do que iluminação. Sol Invicto foi um deus, sol oficial do Império Romano posterior e um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol Invicto. Em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Então agora passaria-se a cultuar o Deus Sol Invictus. Porque essa época, como a gente vai ver, é a época do solstício. É a época em que em um hemisfério passa a ser verão, em outro hemisfério passa a ser inverno. Era também um título religioso que foi aplicado a 3 divindades distintas durante o Império Romano tardio. O título foi introduzido pelo imperador romano Heliogábalo durante a sua tentativa abortada de impor o deus Elagabalus, Sol Invicto, o deus Sol da sua cidade natal Emesa, na Síria. Com a morte do imperador em 222 d.C., contudo, o seu culto esvaneceu. Em segundo instante, o título invicto foi aplicado a Mitra,
em inscrições de devotos. Finalmente, o imperador Aureliano introduziu um culto oficial ao Sol Invicto em 270 d.C., fazendo do Deus Sol a primeira divindade do Império. Contudo, não oficialmente identificado como Mitra. O Sol de Aureliano tem muitas características próprias do mitraísmo, incluindo a representação iconográfica do jovem deus Imberbe. O culto do Sol Invicto continuou a ser base do paganismo oficial até a adesão do Império ao cristianismo. Antes da sua conversão, até o jovem imperador Constantino tinha o Sol Invicto como a sua cunhagem oficial, e depois do Edito de Milão concedeu a liberdade religiosa. Ou seja, nós podemos ver claramente que é totalmente a tradição pagã, essa idolatria pela data do dia 25 de dezembro. Nós vemos que é pagã também essa idolatria ao culto do sol. Nós vemos que a idolatria que é pagã é tirar Jesus do centro e colocar o Sol Invictus no centro. Porque se até o imperador Constantino adorava o Deus Sol, imagina, se ele que refez o império para ser cristão, como é que o paganismo não poderia surgir nesse império, né? É claro que essa é uma cultura pagã que desde os primórdios já havia. Porque, como diz aqui mesmo, já seguiu a cultura de Mitra. Mitra, como vamos ver, é o Deus Sol também, que era cultuado por outras religiões pagãs também. E Daniel 7:25 vai falar sobre isso, sobre a mudança dos tempos por pessoas, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Está falando contra o Anticristo. Mas o espírito do Anticristo já está na terra, como nós vemos, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Interessante saber como nós às vezes somos enganados facilmente por coisas tão pequenas, mas que tem grande valor. Porque às vezes a gente tira um culto, uma adoração ao Deus de Israel, ao próprio Jesus Cristo, para dar uma cultura pagã romana, adoração pagã romana, que Deus despreza. Nós venhamos voltar o nosso coração para o Senhor. Nós venhamos render diante dele e pedir misericórdia a Ele.